Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast de Literatura, temporada Escritores de Itajaí, Santa Catarina. Edital Eventos Comunitários Online. Patrocínio Fundação Cultural de Itajaí, Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização Literatura e Outras Viagens. Com Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literatura e Outras Viagens. Saudações literárias a todos os amantes ou estudantes de literatura, ou as duas coisas juntas, né? Esse é o nosso podcast. Hoje a gente vai continuar a nossa série de entrevistas com 12 escritores de Itajaí, cidade do litoral catarinense, aí com o patrocínio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Edital Eventos Comunitários Online. Chegamos ao nono episódio com a nossa entrevistada, escritora, autora, tradutora, Érica Batista. Então vamos lá, estamos aqui com a Érica Batista. Tudo bom, Érica? Tudo, bom dia. Bom dia. Bom dia porque a gente está gravando, né? Porque esse episódio vai para o ar no sábado. Nós estamos aqui de manhã cedo para nós e de tarde para ti, Eduardo. Isso, agora 3h07 da tarde. Começando. O Eduardo no Brasil, 9h07, né? 9h07. Aqui é 9h05 aqui no meu. Tem um fuso horário aqui, 9h07, 9h05. Pois é. Um baita fuso horário. Então, Érica, nós estamos aqui com o teu livro maravilhoso, Estado da Corda Sol quando se exagera na tensão. Me conta como é que tu encontrou esse título maravilhoso. Ele é um título de um dos poemas, na verdade, né? Quando eu encaminhei para os poemas para o Anderson, ele gostou bastante desse título e, eu também gostava, daí então vamos escolher para dar o nome para o livro, assim. Eu nem ousei gravar essa poesia. Nem ousei. Se sondagem eu já achei que difícil, esse aqui eu digo, não, esse aqui eu vou deixar para ela. Fala para nós um pouquinho da tua trajetória como escritora, como é que começou isso? Deve ser com 10 anos, né? Porque tu é bem novinha. Eu tenho 29, na verdade, eu acabei de fazer, mas comecei cedo, assim. Eu sempre gostei não, né? Desde que eu aprendi a escrever e comecei a gostar de histórias, de ler, assim, eu gostava já de inventar as minhas histórias. Desde pequena eu gostava de inventar história, depois eu aprendi a escrever, tentei escrever alguma coisa, assim. Aí o primeiro livro que eu digo que eu escrevi foi aos 12 anos, que até assim, eu tinha começado alguns antes. Aí uma amiga minha falou, mas você nunca termina nada. Eu vou te desafio, quero ver se você vai terminar esse, que era acho que o segundo ou terceiro que eu começava. Eu falei, não termina nada com 12 anos. A gente era criança, nós duas, né? Então, aí a minha amiga falou assim, não, você não termina nada. Daí eu falei, não, você vai ver agora, esse eu vou terminar. Daí eu terminei, eu escrevi lá, era um romancinho, assim, era a Amazônia, se chamava, era a história de uma moça que vivia numa aldeia de Amazonas e, elas não tinham contato com os seres humanos masculinos, assim. Aí, quando elas tinham 15 anos, elas podiam ir para a cidade mais próxima. E daí ela ia parar e, acho que ela sofreu um acidente, e daí algum rapaz socorria ela, daí depois ela botava em questionamento, assim, por que não pode ter, né, homem e mulher igualmente, assim, por que não pode ter igualdade entre os dois, assim. E o livro era sobre isso e tal. Com 12 anos, hein? Mas é um livro muito bobo, assim, hoje em dia eu olho aquilo, meu Deus, mas pelo menos foi assim, pra mim foi importante. Claro. Aí depois de lá pra cá, assim, eu nunca parei de escrever. Eu escrevi algumas coisinhas minhas, mas aí ali por 2006, mais ou menos, eu escrevia poesia já, mas assim, poesia pra mim sempre foi meio que um gênero secundário, assim, é sempre uma escrita muito mais pra mim do que a prosa, assim, que até me perguntaram já em outras, acho que na conversa que eu fiz com o IP mesmo, me perguntaram se eu me considerava mais poeta ou prosaísta, e eu falei prosaísta, e daí até parece bizarro, já que meu livro é de poesia, mas sempre escrevi muito mais prosa. E aí, depois de um tempo, eu escrevi fanfic. Depois, assim, acho que ali pelos 14 anos, 13, comecei a escrever bastante tempo fanfic. E voltei depois a escrever as minhas próprias coisas, assim. Nesse período, eu nunca publiquei, assim. Mas eu e uma amiga nos reuníamos todo fim de semana. E nossa diversão era passar a tarde escrevendo fanfic, no papel ainda, sabe? Essa é uma coisa. Era fanfic de Harry Potter. Eu gostava muito de Harry Potter na época. Aí, Sim.
acho que a gente tinha uma caixa de papelão cheia, assim, de papel de fanfic que ele escreveu um tempão. Depois foi fora e tal, mas foi uma prática de escrita, né? E, assim, no fim do ensino médio eu comecei a escrever também, eu voltei a escrever mais coisas minhas, assim. Na verdade eu nunca parei, mas sempre escrevia menos, assim. E aí escrevi um livro com uma amiga que tá na Amazon. É um romance histórico, meio fantasioso e tal, assim. E a poesia foi um negócio que eu sempre fui escrevendo, tipo, paralelamente, assim, né? Aí eu acabei juntando alguns e nasceu o Estado da Corda Sol, quando vocês geram atenção. Muito bom, tá muito bom esse livro. Eu fiquei muito curiosa para saber por que a escolha da literatura russa. Então, eu simplesmente comecei a gostar, sabe? Eu sempre gostei muito de ler. Acho que até eu tenho, engraçado que eu tenho um certificado que eu fui, quando a Biblioteca de Itajaí fez 1 milhão de visitantes, eles fizeram uma comemoração, daí eles pegaram a pessoa que mais tinha pegado o livro nesse período, acho que foi em 2008, talvez, não, 2008, por aí, E daí era eu que tinha mais pegado o livro na Biblioteca Pública de Itajaí. Aí eu tenho o diplominha ainda, assim, ali. Então, sempre gostei muito de ler, e quando eu gostava de algum autor ou de algum, vamos dizer assim, alguma nacionalidade, assim, eu começava a ler tudo que era daquilo, porque na época não tinha, assim, muita orientação. Eu ia lendo tudo que aparecia, né? Aí um dia minha mãe falou assim, a gente viu um livro, que eu acho que hoje eu até tenho ele, que é o Propaganda Monumental do Vladimir Voinovich. Voinovich, não sei onde é que foi o acento, mas aí ele estava na exposição das compras novas da biblioteca, e eu vivia lá, né? Encontrei minha mãe nesse dia na biblioteca, por acaso. Ela falou assim: você gosta bastante de ler, pega esse livro, os autores russos têm uma boa fama. Aí eu, vou ler então. Aí peguei, nossa, adorei o livro. Daí comecei a pegar os outros livros dele e gostei de todos, assim, tem uns 5, 6 livros dele na biblioteca. Eu li todos e gostei. Daí eu fui pegando, tipo, aquela estante, assim, e fui devorando, assim, aos pouquinhos. E não me decepcionei, sabe, com os escritores. Claro. E aí não bastou só ler, né, o russo, tem que aprender o russo, né? Então, mas foi uma consequência, porque eu comecei daí a procurar tudo o que existia de literatura russa ao meu alcance, assim. Aí se eu via na biblioteca da escola, em algum outro lugar, eu já tentava conseguir o livro. Aí eu encontrei um dia na biblioteca da escola um livro da Marina Tsvetaeva, Indícios Flutuantes, traduzido pela professora Aurora Bernardini, e no fim do livro ele era bilíngue e no final tinha uma tabela com o alfabeto, com a conversão do alfabeto, o nosso, né, e o cirílico. E eu sempre gostei de línguas também. Isso é uma coisa que, tipo, quando encontrava algum livro e eu tinha palavras em estrangeiras, eu copiava. Tenho ainda os registros das palavras que eu encontrava por aí. Então, eu tinha vontade, assim, de aprender línguas. Eu, na época, focava no inglês, né, que eu era novinha, assim, não era o que se aprendia na escola. Mas eu tinha, assim, a minha sequência, né, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e talvez o russo depois, assim. Mas aí, quando eu cheguei e peguei aquele livro, eu também gostava muito de códigos, daí eu achei, meu Deus, esse alfabeto parece um código. Aí eu vou aprender esse código. Aí pra mim foi assim o desafio, sabe? E eu acabei puxando o russo pra frente de quase todas essas línguas da minha lista. Aí, e daí, pra cá, fui estudando. Até virar tradutora. Sim, é uma coisa que depois eu aprendi que eu gostava também. Porque pra mim a tradução, apesar de dizerem que tradução não é um bom modo de você estudar, porque o ideal é você saber o idioma, tipo, diretamente, sem traduzir ele na sua cabeça, ainda assim a tradução ajuda para você compreender o mecanismo do idioma, etc. Então, para mim, sempre foi um método muito bom. Para estudar inglês, por exemplo, eu copiava as músicas que eu gostava, tinha cadernos e cadernos copiados e traduzia. Então, assim, me ajudou bastante. Depois eu fui fazer a mesma coisa com o russo. E, para mim, é um prazer, assim, tipo, tentar decifrar uma frase numa outra língua e passar para a nossa e ainda de um jeito bonito, sabe? Tentar produzir o mesmo efeito. Assim. Nós somos de letras, né? Não sei se sabe, o Eduardo e eu somos de letras, né? O Eduardo é do inglês e eu sou do espanhol. Se bem que o Eduardo permeia aí por uma porção de línguas, né, Eduardo? Arranha um pouco, né? Como diz. Mas é a tendência, né? A tendência é o pessoal, quando gosta de estudar línguas, vai viciando.
É sempre interessante, né? Encontrar alguém com uma língua diferente, aí gera um interesse por essa língua. Pelo menos a minha história com línguas é isso, né? Você falando sobre um livro com algumas palavras em outra língua, foi A Menina que Roubava Livros. Ah, em Esse alemão, assim. que eu comecei a me interessar pela língua alemã. Até então sabia um pouco de inglês, gostava, mas com esse livro foi né, aquele momento, opa, tem alguma coisa interessante que eu posso aprender. E aí me aprofundei um pouco mais em alemão, e daí comecei a namorar uma ucraniana, e aí o russo veio naturalmente. Né? Não, isso é bastante comum, né, nos brasileiros também, entre os brasileiros que estudam russo, bastante comum. Pois Tem é. por motivos do coração, como dizem. Acaba se encantando. Oi, Aprendeu. Kátia. Vou ter que arranjar um russo para Tem que arranjar um russo para Kátia, então. Vamos arranjar um russo. Vamos procurar um, apresentar. Pode ser um ucraniano. Eu tô na Ucrânia aqui, pode ser um ucraniano? Conheço alguns aqui. Então, quem sabe a gente não sabendo a língua de início dá certo, né? Não entendendo bem. Ainda que Kátia é um nome russo, não é? Pois é, ia ser bem... É engraçado porque quando eu comecei a falar com os russos, eles também gostavam do meu nome, porque meu nome é bem fácil de pronunciar em russo. Tipo, é Erika, todas essas letras tem no alfabeto russo, sabe? Kátia é um nome, é o apelido de Ekaterina, né? Pra eles. Então, sim, tem... o Eduardo falava isso pra mim. Muitas Kátias na Rússia. Tu vê que engraçado, e eu já tive apelido de Catarina. Algumas pessoas olhavam para mim e me chamavam de Catarina, né? Porque achavam que era de Kátia, vinha de Catarina. O nome e o que eles usam de apelidos pode ser pessoas diferentes, né? Como também em russo, acho que não sei se o Eduardo já comentou, Vânia. Vânia é um apelido masculino, Tânia é um apelido feminino de Tatiana. Então, muitas das coisas que a gente usa como nome aqui, lá é apelido. Pois é, olha que... O irmão da minha namorada, ele é Ivan, né? Daí chamam ele de Vânia. Vânia, a primeira vez, a gente vai, né? O Vânia vai vir aqui. Ô, Vânia? Como assim? É muito legal, né? Essas nuances, assim, né? Das línguas, é bem bacana. Eu adoro isso. Quer dizer que, no primeiro momento, meu nome também, Eduardo, virava Eduarda, aqui na Ucrânia. Porque... Essa questão da sílaba tônica, que não que muda, o O no final. O no russo, sabe como a gente tem em português que, por exemplo, a gente não fala, sei lá, carro, a gente fala carro. E, tipo, meio que vira um Uzinho. Para eles vira A, em vez de U. Então, Eduardo seria Eduarda, por causa disso. A gente faz abaixamento de vogal, né? Passa do O pro U. Eles fazem também, só que vira A daí. Se for pensar na ordem, tá seguindo a sequência, né? Do U passar pro A. Enfim. Bom, a nossa conversa já está virando aula de linguística, né? É muito engraçado. Essas outras viagens... É muito bom de conversar, né? Ele está falando sobre autores. Que autor... Tem um autor preferido seu de russo? Tem uns 3, assim, que são o meu top 3. É o Dostoiévski, o Gogol e o Vladimir Vainovich, que foi esse que eu comecei a ler, né? No caso, que é o primeiro. Eu gosto muito do Bulgakov também. É que se me deixar falando, eu vou listar uma enormidade. Assim. Mas eu não sou muito fã de Tolstói. Tipo, eu já li alguns livros dele, os principais, ali, Guerra e Paz, Ana Karenina, porque eu tenho um blog de literatura russa e tal, mas não, eu li porque queria mesmo, assim. E ele é muito bom de ler, assim, tipo, você depois que termina sente uma sensação, nossa, isso que eu li, fica refletindo, mas eu acho ele um pouco denso, um pouco chato, pra ser sincero. Mas assim, é que tem assim, questão de gosto, ele é mais descritivo, já o Dostoiévski é um pouco mais dinâmico, apesar de ser dois escrevem uns monstrenhos desse tamanho, né? Mas eu leio Dostoiévski, os monstrenhos do Dostoiévski com muito mais facilidade e rapidez. O do Tolstói eu me arrasto um pouco mais. Aí, tipo, são estilos diferentes, né? Eu gosto mais do estilo, assim, mais dinâmico, mais um pouquinho mais cômico que tem no Dostoiévski, Gogol, Bulgakov e outros autores. Bulgakov, ele é aqui de Kiev, né? Eu fui do lado da Embaixada do Brasil, tem uma casa onde ele morou, tem uma estátua dele ali, eu até tirei foto, não conhecia, né? Foi lá no começo do ano. O Chekhov, ele viveu um ano aqui também, quer dizer, nessa outra cidade onde eu estava, era 100 quilômetros da Rússia, né?
em Sumi, e ele tinha uma casa de verão, eles passaram um ano, ele e a família dele lá. Eu fui lá, ele tinha a escrivania dele, tinha uma mala, a maleta de médico, né, que ele era médico também. Então, é esse momento que eu acabei conhecendo mais um monte de autores, né? Sem dizer os livros que tem em todos os lugares que a gente vai. Eu sempre estou dando uma olhada nas lombadas dos livros para descobrir um autor novo ali, em russo ou em Vale muito a pena. italiano. Então, o Bulgakov também era médico. E até o livro que eu traduzi dele é sobre o tempo que ele teve assim, experiência na medicina, né? É sobre as experiências dele na medicina. Mas essa questão deles terem casa em Kiev é porque na época a Ucrânia pertencia ao Império Russo, né? Então, tanto que existe meio que uma disputa se eles são autores russos ou ucranianos. Sim. Aí os russos usam o argumento de que eles escreviam em russo, então, tipo, eles realmente fazem parte da literatura russa, e os ucranianos usam o argumento do nascimento, né? Tem essa disputa sobre ele, tem essa disputa sobre o Gogol também. Se na podcast ou na live não tiver um cachorro latindo, não é live, né? É um clipe. Ah, tá certo. Não, e cachorro e carro do ovo, né? Não tiver o carro do ovo. É o carro do cachorro, a criança chorando. Tu queres ler um poema teu? Sim, claro. Lê pra nós aí. Bem que eu não sou muito boa. Eu gosto mais de escutar os outros lendo, porque eu não sou muito de declamar, assim, bastante, que é o Doutrinação Ambiente. Na vida mais avaliada, a lida não vale nada. Seu corpo, espinha curvada, sua alma, ânsia abafada, troco de bala o seu tempo. Duro, não acha, o trampo? Não, difícil é ser patrão. Como é que é o nome desse? Doutrinação avaliada, eu acho. Não, Doutrinação Ambiente. É o último. É o último livro do poema. O último poema do livro. Érica, tu tens outras atividades, né? Eu vi, tu tem alguma coisa de jurídico? Eu sou formada em Direito. Tu é formada em Direito e tu trabalhas como advogada ou não? Não, eu larguei Direito em 2007, mais ou menos. Eu trabalhei com Direito quando eu estava na faculdade, né, estagiando, e depois, acho que 1 ano, 2 anos. E depois que eu saí do emprego que eu estava, eu não quis mais, assim. Tipo, procurei. Não, agora eu vou fazer uma coisa que me interessa mais, que seria ir pro ramo das letras, assim. Ah, que legal, que bom, né? Que bom tomar essa atitude cedo, né? Porque Pode falar. eu saí, eu tava no emprego público, né? Mas aí depois eu saí e aí eu ia ter que, se eu fosse, ia ter que trabalhar como autônoma advogada, né? Então já que eu ia ter que construir uma carreira, que por si já é uma coisa difícil, você encontrar cliente, você construir certa estabilidade, exige você ter aumentar a qualificação, etc. E se eu ia ter que fazer tudo isso, aí eu vou fazer então com uma coisa que me dá um pouco mais de prazer trabalhando, que seria a literatura. Com certeza, não vai levar 30 anos para perceber isso, né? Eu fui a vida toda professora, né? Sou professora ainda, né? A gente anda discutindo muito, eu e o Eduardo, sobre as escolhas que a gente faz, né? Principalmente profissional, né? Por necessidade e às vezes por escolha errada mesmo, né? A vida... Daqui a 30 anos tu vai colher aquilo que tu plantasse hoje, óbvio, né? Óbvio, é uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito verdadeira, né? E a gente não tem, às vezes, maturidade na hora em que nos colocam para escolher uma profissão, 18 anos, a pessoa, às vezes, nem se conhece o suficiente e nem conhece o mundo o suficiente para saber o que ela gostaria de fazer, né? Exatamente. A minha filha está se formando em arquitetura e ela está muito impressionada que as pessoas trabalham 12 meses no ano para tirar um mês de férias. Ela disse, como que a pessoa só consegue aproveitar a vida nesses 30 dias? Eu digo, não é assim. Pode aproveitar a vida sempre. Essa é a minha grande pergunta, né? Quando eu paro para pensar por que as pessoas trabalham, é justamente isso, né? Trabalha para pegar 2 semanas, lá um mês na praia, no final do ano, para isso? E a vida passa. Então tu tens que fazer realmente aquilo que tu gosta, senão vai ficar uma pessoa. A gente passa muito tempo trabalhando, né, da vida. A gente passa muito tempo. Se a gente não fizer alguma coisa que... Claro que o trabalho sempre que uma coisa vira trabalho, perde-se um pouco do prazer de fazer ela, né? Mas mesmo assim, ainda é melhor do que você fazer algo que você gosta com um pouco menos de prazer do que você fazer algo que você não gosta ou, tipo,
Assim, ou que Com por algum certeza. outro motivo te incomode, porque o meu problema com direito não era. Muita gente acha as leis chatas. É chatinho sim, mas tipo, é suportável, sabe? E a gente trabalha escrevendo também. Mas eu acho que assim, o problema do Brasil é a própria justiça das leis mesmo, sabe? E de 2017, que foi quando eu saí para cá, o que tinha de bom, que já tinha muito pouca coisa boa, porque a lei do Brasil é muito desigual, tem muita desigualdade social, ela é mantida pela nossa lei, ela não é combatida. Aumentou muito, sabe? Teve aquela PEC do fim do mundo, que eles chamavam do corte de gastos, sabe? Em 2017, eu acho. Sim. Então, e ela até acabou com o meu TCC, assim, porque o meu TCC era sobre direito à moradia, e ele falava sobre a atuação do Ministério Público para efetivar o direito à moradia das pessoas, sabe? Para quem não tem moradia, porque assim como o Ministério Público entrava com ações para conseguir medicamentos para quem não tinha saúde, a moradia sendo um direito social, né? Que era a ideia que eu trabalhei ali, o Ministério Público, de repente, poderia estar trabalhando um pouco mais ativamente para fazer que as pessoas tivessem esse direito à moradia, né? Até peguei alguns exemplos de casos que eu trabalhei enquanto trabalhava no serviço público com questão de regulamentação, né? De regularização fundiária, questão de pessoas que moravam em situação precária, e daí o Ministério Público entrou com ação para o município dar um jeito de realocar as pessoas, né? Porque elas estavam realmente em perigo. Eu usei exemplos tal assim, mas aí quando chegou 2017, cancelou-se o direito, congelou-se toda a verba, né, para efetivar direitos sociais, então podia jogar meu TCC no lixo, né, porque uma das objeções que já existia a esse tipo de prática era a questão dos gastos, justamente. Então, se botaram um teste de gastos, realmente essa teoria venceu e não tem mais o que fazer. E teve questões ambientais, teve questões... É muito difícil também no meio ambiente, aqui na nossa região, é muito difícil combater os interesses das grandes empresas, sabe? Elas vão tomar a praia e não tem o que fazer. E a gente está vendo, né? Está pegando fogo o Pantanal e nesse tipo de país é muito difícil trabalhar com direito não social. E aí a arte entra aonde? A arte entra com a gente tendo se desprendendo um pouco desse peso, né? Eu acho que a arte entra criticando também, porque assim como eu tenho planos de escrever ainda um livro sobre tenho vontade de escrever um livro de contos sobre as situações que eu vi enquanto trabalhava com direito, assim, e eu acho que a arte nos ajuda a duas coisas, a chamar atenção para o problema, mas apresentar o problema de uma forma mais pessoal, porque se a gente olha pela notícia, tá ali os fatos só, e a pessoa não tem aquela aproximação que a arte dá, sabe? A arte, ela descreve a sensação dos personagens, ela descreve o ambiente, etc. Ela é uma narração mais empática das coisas. E por isso que a gente, às vezes, entende melhor certas situações na ficção do que na realidade, assim. Então, eu tenho um conto sobre um pouco sobre isso, assim, que eu digo que foi o meu desabafo, que é um conto que chama-se Área de Preservação Permanente. Ele tá só no Wattpad por enquanto, mas a minha intenção é desse conto, tipo, expandir, fazer outros contos e juntar, assim, sabe? Uma compilação sobre situações que, quando a gente se distancia do direito, quando a gente está no direito, parece normais, mas quando a gente se distancia um pouco, a gente vê que, olhando com o senso comum, e até com o senso jurídico, mas assim, com o distanciamento de um cidadão, a gente percebe que, assim, a gente já tinha suportado até muito mais, sabe, do que deveria, sabe? Então, a área de preservação permanente é sobre duas casas, na verdade, duas construções na beira do mesmo rio, na área de preservação permanente de um rio, e o tratamento que cada processo ganha, sabe? Um é uma casa de um pescador, o outro é um resort, assim. E como eles são tratados de maneira diferente, assim. É bem curtinho o conto e tal, mas acho que eu pretendo, né? Só que eu tenho que escrever primeiro. O conto já existe, mas, tipo, para publicar ele tá publicado gratuitamente na plataforma Wattpad, para quem quiser, se alguém quiser ler, tá? Área de Preservação Permanente. Área de Preservação Permanente. Érica Batista. O Eduardo já está procurando. Já. Escuta, me diz uma coisa, e tu estudas técnica de gêneros textuais? Olha, não. Eu não tenho muito essa tendência, não. Não é que... Eu acho que, de repente, para alguém funciona, para alguém não funciona. Eu até tenho interesse em estar lendo algumas coisas. Eu tenho um livro que chama Para Ler como um Escritor, que eu recebi numa troca do Scooby, e
eu quero ler ele, mas eu tô adiando porque esse ano tá muito difícil pra mim, tô com muita coisa pra fazer, não tô conseguindo ler nada. Mas eu tenho vontade de ler, se eu tenho vontade de ler o Sobre a Escrita, do Stephen King, mas para ver se ele é realmente o que falam, porque eu encontro muitos discípulos do Sobre a Escrita por aí. E eu não gosto das abordagens deles. A história do Show Don't Tell, eu acho que eles... conte, não mostre, não conte, né? Que seria que a ideia é que a pessoa descreva tudo para que o outro visualize e não conte nada, assim, não afirme fatos, né? Que eu acho questionável, assim, se a gente for olhar, essa é a ideia da técnica, né? Mas eu acho que o pessoal toma a peito demais essas técnicas. Assim, não é que elas seriam úteis, mas o pessoal usa as técnicas como regras. E eu acho que não existe, assim, regra de escrita, né? Existe coisas que podem te ajudar, mas tu tem que ter um certo tato para saber... Não seria assim tu te apropriar das regras até para conseguir se livrar delas. Eu tenho essa impressão, assim. Eu já prefiro aprender, assim, pelo exemplo, né? Assim, se me perguntarem... Tá falando do meu avião? Se me perguntarem... Se você tem tempo para ler, você vai ler o quê? Você vai ler um livro de regras, você vai ler literatura? Eu vou ler literatura. Eu aprendi a escrever lendo e escrevendo muito, assim. Né? Não que eu acho que as regras não ajudem. Pode ajudar quando você tem certo nível também de compreensão do que você está fazendo. É bom ler para você entender, às vezes, até coisas que você fazia sem sentir, né? Mas eu acho que as pessoas têm, às vezes, muita dificuldade em impor limites a isso mesmo, sabe? Principalmente quando a pessoa está procurando melhorar a sua escrita, ela se agarra aos conselhos como se fossem regras invioláveis, sabe? E eu acho que isso tem muita propaganda, né? São 10 regras para ser um bom escritor, 10 não sei o quê, 10 ideias, sabe? Tem bastante isso na internet, né? Sim, esses dias eu vi como virar um best-seller em 2 meses. Eu pensei, que milagre! Que milagre é esse? Seja fluente em 3 meses de russo. Vai, boa sorte. Essa gente que dá aula de língua estrangeira passa anos para o aluno conseguir ser fluente. Imagina, O pessoal faz promessas que não pode cumprir, né? Eu acho, nossa, eu fico bem... Nossa, como é que você vai fazer isso, né? Fazer a pessoa virar best-seller em 2 meses. Como é que, né? Que segredo é esse que você tem e que ninguém, né? Os milhões de escritores do Brasil não descobriram ainda. Ai, Deus. Mas eu vou te dizer, eu vou falar uma coisa que quando o Paulo Coelho fez, acho que 25 anos de carreira, se eu não me engano, eu vi uma entrevista dele que ele disse que para comemorar ele ia escrever um livro em 20 dias. Eu achei assim, primeiro fiquei... Aí eu tentei ler para ver se eu descobri a técnica que ele usa para fazer isso, né? Porque tem que ter um modelo, eu acho, né? Para tu escrever um livro em 20 dias. Tem que ter, né? Mas eu não consegui ler. Não é meu estilo, né? Ele escreve, mas... Então, eu acho que não é impossível a pessoa escrever um livro em 20 dias, só que a pessoa dizer antecipadamente que vai escrever um livro em 20 dias eu acho complicado, porque... Né? Não, sim, e não só, como é que a pessoa sabe, né? Quanto tempo ela vai levar? Sei lá. E existe técnicas, existe gente, eu acho que as pessoas trabalham de 2 maneiras diferentes. Tem a pessoa que gosta mais de não planejar nada e ir levando, assim, né, a escrita, que eu até trabalho, assim, basicamente assim, pego na empolgação e o livro vai se escrevendo, né? É muito raro eu fazer planos, ou principalmente planos detalhados. Se tem, assim, delineando vagamente algumas coisas, alguns pontos centrais. Mas tem gente que funciona com tudo bem planejado antecipadamente, né? Exato. O que funciona para cada um tá perfeito. Só que, claro, aí também a gente entra naquela questão dos livros todos iguais, né? Que é um problema justamente dos best-sellers, tipo Paulo Coelho, Stephen King, John Green, etc. Essas pessoas costumam ter a acusação, se é justa, não sei, porque a maioria deles não são autores que eu leio, mas de que os livros são todos iguais, só muda o nome e o local, um pouquinho da ambientação, sabe? Isso acho que acontece também no mundo dos filmes, né? E a gente vê mesmo o besterol americano ou esses
filmes de comédia romântica, tem um formato, né? E eu acho que na literatura aparece muito, sei lá. E tem Sim. música também, né? Tem Música música também, né? Toda a arte eu acho assim, eu tenho bastante crítica em relação à arte dos Estados Unidos, mas como uma questão, não tudo, né? Porque tem coisas mais antigas que eu gosto, autores tipo Mark Twain, John Steinbeck, agora, alguns poetas também, mas esse pessoal, assim, o problema eu acho que é uma questão de mercado, sabe? Lá, que até é uma coisa que aqui buscam copiar bastante, né? Mas eu acho que a gente deveria se perguntar, se questionar com questão, enquanto a gente quer copiar coisas de lá, se a gente não vai acabar importando essa mercantilização que formata tudo de um jeito igualzinho, né? Essa é a impressão que eu tenho. Bem isso que vocês falaram. É filme, é livro, é música. Eles arranjam uma fórmula que funciona e depois seguem reproduzindo a fórmula. Porque vira muito mais um produto do que uma abordagem com relação... eles abordam os produtos artísticos bem como um produto de mercado mesmo e menos como uma obra de arte, assim. Isso, é mais ou menos assim, é o que vende, né? É o que Então, o vende. modelo que está Então, vendendo, vamos fazer. Sobre isso também, acho que é um momento nosso, né? Por exemplo, há uns anos atrás eu ouvi falar, né, ali um artigo sobre as orientais que fazem cirurgia para o olho ficar maior. E no TikTok da vida a gente consegue ver alguns vídeos eles ensinando a colocar uma espécie de uma fita, né, para aumentar o olho. O que eu vejo bastante aqui no leste europeu, as mulheres com lábios gigantes, né? Principalmente as russas, né? Com, né, uma ocidentalização, acho. Enfim, né? Para ficar, na verdade, o mundo está ficando muito parecido, né? E acho que ficar meio parecido, acho que vai ficar meio chato, não vai? O que vocês acham? Então, com certeza. Eu acho. O legal é a diferença, né? Ontem a gente estava falando sobre as diferenças, né, que do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina, né? A gente ri de todos eles, mas o legal mesmo é a diferença que cada um tem, né? A sua peculiaridade, né? E isso é bacana, né? Isso que daí isso acaba sendo refletido na arte, né? É um sintoma em todas as áreas da nossa vida, né? E, inclusive, isso se reflete na arte, não deixa de ser uma colonização cultural, né? Para falar a verdade. Não deixa de ser. Tanto a questão dos procedimentos estéticos que você se referiu, porque você pode ver que são mulheres de várias áreas diferentes do mundo e elas querem ficar com uma mesma cara da Kim Kardashian, assim, sabe? Porque não é nem assim. Tipo, não é nem... é a beleza de um país tal. Já foi isso, mas agora, assim, é a beleza específica ditada pela mídia, né, por Hollywood, sei lá, naquele momento. Então, todo mundo tem que ser daquele jeito, né? Não existe belezas diferentes, não existe... E a mesma coisa como a arte não deixa de ser estética, né? A arte tem muito de estética nela. Também se o que é considerado bonito ou certo, ou, né, é um certo padrão de certo local, ditado por certo órgão, sei lá. É o que todo mundo vai fazer. Então, a gente pode ver, inclusive, mesmo na literatura brasileira atual, assim, muita influência de fora, assim, principalmente das obras americanas, que também é o que mais se traduz para cá, né? Um dia eu fui ali na biblioteca, assim, de curiosidade, eu contei a quantidade de prateleiras de literatura norte-americana, estadunidense, e de literatura brasileira, e tem o dobro de literatura norte-americana. E eu não acho que seja uma escolha da biblioteca pública fazer desse jeito. Não acho que seja tipo uma questão local, pontual, sabe? Eu acho que é uma tendência que simplesmente se reproduziu, porque o que a biblioteca compra? O que as pessoas gostam de ler, o que tem nas editoras, né? Então, tipo, a demanda que existe é para os livros americanos, as editoras também. Então, por causa dessa demanda, pegam muita coisa de lá, né? Então, é até uma queixa que existe muito, como eu estou no meio da tradução e no meio da escrita, existe muito essa queixa entre os escritores de que a literatura estrangeira, de um modo geral, ela é muito privilegiada no Brasil em comparação com a nossa, sabe? Que é muito mais fácil uma pessoa ler
um autor estrangeiro do que um novato brasileiro. E dizem que isso não é uma coisa totalmente tão de local quanto de época, porque parece que no Brasil já houve um certo período em que os autores tipo brasileiros eram apreciados no país, conhecidos e tal, assim. Diz que na época do Graciliano Ramos, ali 30, 40, o pessoal acompanhava as novidades da literatura brasileira. E hoje em dia o autor brasileiro são muito poucos que se conhecem, né? E naquela época o acesso à literatura era menor, né? Hoje é bem maior, então significa que as pessoas escolhem, né, os autores estrangeiros aos brasileiros, né? Se bem que também daí aí tem a questão, né? As pessoas escolhem, mas também o que tem nas prateleiras das livrarias, né? Se você vai em qualquer livraria aqui no Brasil, você encontra, sei lá, 90%, 80% da loja é autor estrangeiro. Então tem lá brasileiros que não estão lendo. Não sei se não é por causa da procura, né? É por isso que eu digo que as pessoas... Eu acho que fica a pergunta, né? Ou as pessoas compram mais porque é o que mais tem, ou são as editoras e livrarias que, né, disponibilizam isso porque as pessoas procuram mais? Fica nisso, pois né? Um motivo pelo qual os brasileiros gostam, o pessoal do mercado daqui acaba querendo copiar o mercado americano é por causa da quantidade de livro que eles lançam todo ano, né? É muito livro, então gira muito dinheiro, né, no mercado e tal. Mas aí a gente entra naquela outra questão da produção industrial, porque é muito livro, é muito filme, é muita música, mas tá aí e a qualidade, né? E é tudo igual. Não, exato, pode ver, os autores americanos, eles lançam um livro a cada 2 meses, né? Esse pessoal assim mais, né? Esse pessoal mais que tem muitos livros, né? Tipo Stephen King, etc. Que eu já até citei o cara terceiras vezes, coitado. Que essa característica do nosso tempo também, desse mundo líquido, né? Citando Bauman aí, né? Que tudo é muito rápido também. Você pegava uma música, sei lá, 10 anos atrás, ficava tocando, ficava lá na Billboard, ficava um monte de tempo. Agora você tem que produzir material o tempo todo para você manter, não uma música, né? Mas você se manter. E tem um produto, né? Eu discuti muito com um aluno meu lá em Curitiba, que ele tinha um programa de rádio. E ele queria sempre que eu ouvisse o programa, né? Daí um dia eu fui ouvir, e ele é um cara super inteligente, assim, e ele dizia... Eu dizia, mas como que tu tá falando esse monte de coisa aí, por que, né, esse tipo de programa, né? E ele dizia, mas prof, isso dá audiência. Eu disse, mas tu é um cara super inteligente, tu pode discutir outros assuntos aí, mas o chefe pede que tenha audiência, Se eu te levar lá para discutir literatura, vai cair a audiência, então eu não vou te levar, entendeu? Então, eu digo, mas e se só tiver programa de qualidade? E se só tiver programa de qualidade, né? Será que não vai acabar com isso, assim? A gente não nivela por baixo, entende? A gente vai nivelar por cima, não por baixo. O cara faz um programa de rádio que só diz palavrão, só fala, sabe, besterol, assim, eu não sei, não quero julgar nada, assim, não. Eu já estou fazendo, né, um julgamento, mas... Kátia, pensa, né? Não querendo julgar, mas já julgando, né? Fosse para tudo, na verdade, sim, né? Sim. Então, daí eles vão pelo que a maioria gosta, porque se eles querem vender mais, né? Faz notícia, né? Acho que não sei, não é uma questão do brasileiro até, acho que isso é uma questão normal, assim, do povo mesmo. Sim. Eu acho que tem a ver um pouco também com... o pessoal trabalha o dia inteiro, aí tá cansado, não quer mais pensar, sabe? Eu acho que às vezes parece que o trabalho suga até a alma da gente, sabe? Suga, tipo, a mente inteira, todo o poder intelectual, daí a pessoa, vou fazer o quê? Vou estudar, vou escutar fofoca e tal, porque na verdade não vai acrescentar nada pra minha vida, mas também não vai me obrigar a pensar. Bom, o Rafael mesmo dizia que tinha como é que ele dizia? Eu tenho um ponto fraco, assistir Big Brother, ele falava isso. Eu quero assistir Big Brother, deixa eu assistir Big Brother, meu Deus do céu. Meu ponto fraco é assistir aqueles tailandeses, não sei, construir aquelas casas de bambu, sabe? No meio da noite, 3 horas da manhã, da insônia, abro o YouTube e fica vendo eles construir as casas no meio da floresta.
curiosidade, né? Uma curiosidade. Como é que a pessoa constrói uma casa, né? Isso é legal, eu acho. Sim, não, tem muita coisa. Agora, Big Brother é brabo, né? Tava na moda Um agora. experimento, né? Experimento social? O que você vivenciou assim que você teve mais dificuldade de lidar enquanto escritora? Ou para lançar, né, com a editora, como é que é esse trabalho? Se você tem mais facilidade, porque você já tem esse contato como tradutora, como que é isso para você, para lançar um livro? Então, toda, né? Não, assim, que, na verdade, meu contato com os editores é muito recente. E, assim, uma coisa não teve nada a ver com a outra, sabe? O meu livro e a tradução, tipo, são em editoras completamente diferentes, desconectadas, até na minha vida são áreas, né, e que eu mantenho separadinhas, assim, mas eu acho que a maior dificuldade é criar coragem, na verdade, porque essa é a primeira vez que o livro, no caso, o meu livro, foi a primeira vez que eu mandei um original para uma editora, sabe? Apesar de ter minhas coisas, assim, escritas, nunca tinha tido coragem, assim. Aí, ano passado, eu fui lá, quer saber? Vai, vou mandar alguma coisa, né? Sei lá, ano passado foi um ano muito difícil para mim, motivos outros pessoais e tal. Aí, no fim do ano, eu tava me revolucionando, assim, vou mandar alguma coisa. Eu assisti, ano passado eu fui ao Festival Literário de Itajaí, e foi onde eu conheci a IP, que eu também não conhecia, né? Conheci o trabalho deles, até li o livro do Léo e tal, gostei bastante. Aí tá com chamada aberta, por que não, né? Eu vou arriscar, vai que, né? Aí é que a gente passa muito tempo, eu acho que, não sei se isso acontece com todo escritor, mas eu tenho ouvido que acontece com muitos, tipo, uma montanha-russa de impressões quando relação à própria obra, sabe? Tem hora que a gente gosta, acho que isso aqui ficou maravilhoso, genial. Aí no outro vai dormir, no outro dia acorda, que porcaria foi essa? Eu não acredito que eu escrevi, que vergonha que ninguém veja. Então acho que a gente tem que aproveitar um dos momentos de pico, sei lá, ou assim, um momento que a gente não tá nem aí pra nada, que acho que foi um pouco do que eu fiz, foi assim, vou mandar, seja o que Deus quiser, né? Que ano bom foi para ti, 2019? Que resultado bom foi esse? 2019 foi horrível, o resultado foi bom. Mas então, foi bom no final, né? A gente acaba, a nossa vida é uma sequência de acontecimentos, não? Então, assim, acho que nada fica puramente ruim ou puramente bom, né? Tanto, tem uma gotinha de amargura nos momentos mais prazerosos e tem um pontinho doce ou uma consequência boa nos vales, vamos dizer assim, da vida, né? Eu sempre falo que as coisas, elas acontecem o tempo inteiro, né? O que muda é a maneira como a gente enfrenta essas coisas, né? Como a gente reage diante disso, né? Às vezes a gente reage de certas maneiras por sobrevivência, né? Quer ler mais um para nós? Um poema seu? Posso ler, sim. Tem os sonhos, né? Os sonhos é pequenininho. Na verdade é uma trilogiazinha de poemas, né? Mas vou ler só o primeiro. Sonhos. Nunca me esqueço de nutrir os sonhos, um pouquinho antes de dormir, e abraçada e embalada neles, feito folha me deixar cair, lá nas terras de João Pestana. Me engana que eu gosto. Se gosto. Eu vou ler o 2, então, pode? Sonhos 2. Meus sonhos já estão obesos e sob o seu peso eu posso sossobrar. Agora é sacanagem que eu não tô com o livro aqui, não posso ler o 3, né? Da trilogia. Sonhos 3. Só que é muito sonho para pouco fundamento. O que Ícaro creu ganho, o lançou contra o cimento. Pegaram a mitologia grega. Tem muitas intertextualidades nos teus textos, né? A gente lê bastante para isso, né? Eu gosto de escrever também, né? Essa intertextualidade com os mitos também. Acho que é muito da hora, né? Essas sacadas que dá para trazer para os dias de hoje. Com tudo que a gente lê, né? Porque tem que servir para alguma coisa. Sim. Então, Érica, e oficina de criação literária, tu já fizeste alguma? Eu não. Não? Como eu falei, não mesmo. Eu estava tentando lembrar aqui, mas não mesmo. Sim, foi minha escola de leitura, assim, vamos dizer. Minha escola de escrita mesmo foi a leitura, a literatura, muita literatura. E conversas com escritores também, porque eu acho que no debate muita coisa nasce, assim. Uma das melhores formas de aprender é o diálogo. Às vezes você aprende, conhece outros escritores. É mais ou menos o que se faz na oficina de criação literária, né? É trocar ideias. A gente escreve, troca
com o colega, né? O colega lê o dele, a gente mostra da gente, né? Talvez na oficina seja mais, você está lá justamente para fazer só isso, né? Que é diferente, de repente, uma conversa com um amigo, né? Eu acho que Também. isso é positivo, né? Sim. A gente vai ali para fazer isso, né? Para fazer isso. E tem a mediação do professor, né? Que eu fiz tanta oficina literária e uns foram excelentes, assim, e uns nem tanto, né? Porque também tem aquele professor que acha que é ele que sabe fazer e pronto, né? Então isso não é legal. Mas até isso também é bom a gente conhecer. É isso também. E falando nisso, você está trabalhando em alguma coisa, em algum livro, Érica, nesse momento? Nesse período de pandemia, pós-pandemia, como que vai ser? Se tem alguma coisa, né? Não. Eu tenho um livro que eu comecei a escrever em 2016 e daí é um romance histórico. Ele se passa na década de 30, na União Soviética e aqui. Daí, a primeira parte na União Soviética, a segunda parte no Brasil, gira em torno dos levantes comunistas de 1935. Aí eu escrevi as 2 primeiras partes, tem a terceira parte agora que é na União Soviética de novo, né? Bom, se alguém não leu, já levou o spoiler, mas eu não comecei ainda por questão de pesquisa, assim, porque tanto as 2 primeiras partes eu pesquisei bastante e eu não tive tempo e, na verdade, não tive também energia, porque essa parte agora, a terceira parte vai se situar numa época bastante sombria da União Soviética, que é o terror stalinista, e por questões de polêmica dentro do Brasil mesmo, esse assunto de comunismo é sempre muito polêmico aqui, e também por causa da pandemia, que é muito pesada, eu não quis ler nada sobre esse assunto, assim, um assunto pesado, porque já é uma sobrecarga maior, né, no nosso psicológico que já está abalado, assim, com a realidade atual. Aí eu dei uma adiada nisso, e também não estou com tempo, né, porque eu estou com os projetos de tradução, mas quero retomar. Eu gosto muito desse livro, tem que reapaixonar por ele, mas quero retomar. A única coisa que eu estou fazendo agora, assim, que eu escrevi alguns poemas só, assim, são mais coisas de passagem, assim, e um continho que agora estou organizando ele vai integrar uma antologia que eu estou organizando, chama-se Antologia Rindo de Nervoso, e talvez vai ter um subtítulo, mas é de contos satíricos sobre a situação atual do Brasil. Então a gente fez uma seleção, começou em julho a seleção, né? Aí o pessoal mandou os contos, agora saiu agora no final de agosto o resultado, e agora estamos organizando mesmo, assim, eu fiz a capa e tal, estamos fazendo a preparação dos textos, eu espero que saia nos meados de outubro, assim, porque, né, eu ou um outro amigo escritor que estamos organizando, então, assim, é no nosso tempo livre, sabe? A antologia vai ser disponibilizada só online e gratuitamente. Então a gente está, é um trabalho, não tem editora por trás, né? Somos assim nós mesmos, e são 20 contos sobre o Brasil atual. São muito legais os contos, né? Eu no caso selecionei, né? Tipo, talvez seja parcial dizer isso por causa da seleção que a gente participei da seleção, né? Mas gente muito criativa, tem temas assim que a gente não pensava que ia vir. Veio muita coisa, como toda seleção, veio muita coisa, algumas coisas meio parecidas, mas tinha uns muito originais, assim. Teve gente que questionou tocou na questão do mercado financeiro, sabe, da obsessão que nasceu no Brasil pelo mercado financeiro, agora coisa de day trade que tá assim, e como isso é usado assim de válvula de escape para as angústias da pessoa nesse momento, sabe? Tem contos muito interessantes e eu tenho uma queda pelo humor, assim, até comentei assim na questão do Voinovich russo, o Bulgakov, o Gogol, que tem muito uma veia humorística. Eu gosto muito do humor, da sátira principalmente, então estou tendo bastante prazer em mexer com esse projeto, sabe? Ariano Suassuna também, que é outra referência para mim, assim, na minha opinião, o melhor escritor brasileiro, né? Mas, claro, cada um tem o seu gosto aí. Muito bem. Inclusive fez, acho que 20 anos, esses dias, o Alto da Compadecida. 20 anos do filme, né? No caso, porque o livro já é mais velho. Fizeram propaganda sobre isso. Érica, que prazer enorme te conhecer. Eu quero te conhecer. Pra mim também, conversa muito gostosa com vocês.
Isso que é de manhã, né? A gente hoje, excepcionalmente, está gravando de manhã. A gente sempre grava à tarde. Para mim, à tarde, para o Eduardo, à noite, né? Eu já falei para o Eduardo que é diferente gravar de manhã, né? Porque nem a voz da gente sai direito de manhã. Eu já funciono um pouco melhor de manhã, de tarde eu fico meio zoada, assim. Para escrever, sim, para trabalhar assim, sozinha, sim, mas assim, para ficar falando, nem a gente fala bastante nos episódios, né, Eduardo? Eu acho que é mais. Eu levantei às 8 da manhã, às 7h30 da manhã, daí às 8 horas falei com o Eduardo. Eu disse, ai meu Deus. Será que a gente fala hoje? Não, a gente fala. Até porque ele já estava 1000 lá. Onde a gente te encontra, Érica? Fala aí para nós. Um monte de lugares. No meu Instagram tem um link com todos os meus... todos os lugares onde eu posto ou tal. Tenho uns livros na Amazon, tenho 3 livros. Tem o meu livro, né, esse de poemas, que é da editora, lancei pela editora IP, compra pelo site da editora mesmo, né? Tem a tradução, minha tradução, e acho que esse livro está em promoção também. Anotações de um Jovem Médico e Outras Narrativas, do Mikhail Bulgakov. E daí eu tenho 3 livros na Amazon, né? Chama-se Uma História Bárbara, o outro é mais bobinho, que é o 7 Dias Perdida com o Inimigo, e tem um de dicas de escrita que é em inglês. Dicas bem aleatórias, assim, mas tá lá quem quiser dar uma olhadinha. Eu tenho um blog no Medium, @Erica Batista, né? O Medium, @Erica_Batista. Tenho o meu Instagram, também tem bastante coisa, erica.sbat, que é Silveira Batista. E tenho algumas coisas postadas no Wattpad, como o conto que eu falei da área de preservação permanente. Acho que lá meu user também é erica.sbat. Todos esses links estão no meu Instagram. Muito legal. E tem o meu projeto de literatura russa, né? Que é o Literatura Russa para Brasileiras. Para brasileiros. Muito legal, eu olhei aqui, achei muito massa. Isso, eu comecei, esses dias ele fez 8 anos, foi dia 12 agora. Não, 11, dia 11, ele fez 8 anos que eu tenho esse projeto de tradução, né, e resenha, e agora tem outras coisas lá, tem uma sessão com biografias, né, vida e obra, tem uma sessão só sobre escritoras russas, que é uma pesquisa que eu tenho, pessoal, assim, e também motivada por uma conversa com a editora Fêminas, que estou lançando vamos lançar umas traduções por ali, uma de uma escritora russa que acho que só tem um livro publicado aqui, está esgotado, que é Helena Guró, e agora esse outro que eu estou trabalhando também é a história da personalidade feminina na Rússia. É muito legal o livro, apesar de ser teórico, ele tem uma escrita interessante demais. Enfim, e daí tem essa questão e agora abrimos uma sessão de, né, agora no aniversário, abri uma sessão nova de entrevistas com tradutores do russo. Então, assim, é o meu projeto paralelo, assim, que tô vendo aqui, Irineu Franco, né? Ele tem um Franco Perpétuo. Foi o Irineu. Ele traduziu bastante coisa. Eu quero ver se consigo entrevistar o Rubens Figueiredo, mas temos que ir aí atrás, né? Bacana, muito bacana o teu trabalho. Parabéns. Faz tempo que tu tá em Itajaí, Érica? Olha, vai fazer 20 anos esse ano, eu acho. Não, ano que vem faz 20 anos. Tu veio pra cá pequenininha. Com 9, no ano que eu fazia 10, eu vi. Legal. Fala aí, Eduardo. Большое спасибо, очень приятно. Спасибо. Muito obrigado por fazer parte aí do nosso podcast aí. Tenho certeza que muita gente vai curtir a nossa conversa aí, né? Que tem bastante links aí, né? Eu gostei. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Até a próxima. Antes, havia para mim a fantasia. Mas hoje em dia, a redoma está vazia. Lá não vadia mais minha alma arredia. Meu outro teto, o prazer de ter completo, a fazer árduo, correto, se tornou até abjeto, pois deixou de ser repleto. Uma vez nascido feto, o sentido desertou o objeto. E do perigo, não deu para buscar abrigo em macio ombro de amigo, pois na senda que eu sigo, só há eu e o inimigo. E no meio a solidão. A solidão em meio à religião, a loucura da nação, a sede de execução, ao meu próprio coração congelado a gritar não. Sem saber o que o aguarda,
sem saber se o amado tarda, sem saber se o amado vem, sem saber se amado há, sem saber se é necessário, sem saber em que horário, e de tanta insciência, se não enlouquecerá. Você ouviu Literatura e Outras Viagens, temporada Escritores de Itajaí. Patrocínio Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí. Realização Literatura e Outras Viagens com Kátia Nascimento e Eduardo Rodrigues.